Na Terra Santa, em toda a sua turbulenta história dos últimos 2000 anos, jamais houvera um evento que unisse todos os seus habitantes, de diversas fés, origens e propósitos, em uma única expressão de pensamento e sentimento, como fez o passamento de Abdu'l-Bahá. Judeus, cristãos, muçulmanos, drusos, barrais e até ateus, de todas as crenças e denominações, árabes, turcos, curdos, armênios, iranianos, europeus e pessoas de outras etnias, estavam unidos em reverenciar Abdu'l-Bahá e prantear a grande perda que tiveram. Logo, na manhã do dia de Ascensão, segunda-feira, dia 28 de novembro de 1921, a Associação Islâmica mandou a seguinte mensagem: Nós todos pertencemos a Deus e a Ele todos retornamos. A Associação Islâmica anuncia, com muito pesar, o falecimento do muito sábio, muito erudito, generoso benfeitor, Sua Eminência Abdu'l-Bahá Abbas. Seu ataúde será transportado de sua casa amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã. Pede-se que vocês considerem este anúncio como um convite especial para estarem presentes à sua procissão funeral. Que Deus o imerja em sua infinita mercê e conceda consolo a ele e sua família. A folha mais sagrada telegrafou o passamento do Mestre para muitas comunidades barrais ao redor do mundo. Muitas dessas comunidades barrais enviaram mensagens de condolências à família sagrada e também umas às outras. As autoridades palestinas e de outras nações enviaram telegramas a seus escritórios e representantes, pedindo para se fazerem presentes no funeral e expressarem as suas condolências à família de Abdu'l-Bahá. Winston Churchill, secretário de Estado da Grã-Bretanha para as colônias, telegrafou para o Alto Comissário para a Palestina o seguinte texto: comunicar à comunidade Bahá'í, em nome do governo de Sua Majestade, sua simpatia e condolência pelo falecimento de Ser Abdu'l-Bahá Abbas. As seguintes autoridades também enviaram mensagens de condolências: o Visconde Allenby, Alto Comissário para o Egito, por intermédio do Ser Herbert Samuel, Alto Comissário para a Palestina; General Congreve, Comandante Supremo da Força Expedicionária Egípcia, também por intermédio do Ser Herbert Samuel; Syed Abdurrahman, o primeiro-ministro em Bagdá; a Sociedade Teosófica de Londres, e muitas outras mensagens. Tudo indica que Abdu'l-Bahá sabia da sua hora de partida. No documento The Passing of Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi e Lady Blomfield escreveram o seguinte texto: Nós viemos a compreender agora que o Mestre sabia do dia e da hora em que, concluída a sua missão sobre a Terra, regressaria ao abrigo do céu. Neste documento, eles destacaram os seguintes episódios. Menos de 8 semanas antes de sua ascensão, o Mestre relatou o seguinte sonho à sua família. Parecia que eu estava parado dentro de uma grande mesquita, no lugar do próprio imã. Estava ciente de que um grande número de pessoas estavam entrando para dentro da mesquita. Mais e mais gente se aglomerava, tomando seus lugares em fileiras atrás de mim, até que se formou uma grande multidão. Então, de pé e em voz alta,
entoei o chamamento para a oração. De repente, me veio a ideia de sair da mesquita. Uma vez lá fora, indaguei a mim mesmo: por qual razão eu saí sem conduzir a oração? Mas não importa, já que bradei o chamado para a oração, a vasta multidão a entoará por si mesma. Algumas semanas após este sonho, o mestre saiu do quarto solitário no jardim que ele ultimamente ocupava e disse: tive um sonho, e vejam, a abençoada beleza entrou e me disse: destrua este quarto. A família, que desejava que ele viesse dormir dentro da casa e não estava contente com o fato dele ficar sozinho de noite, falou assim: sim, mestre, cremos que vosso sonho significa que o senhor deveria abandonar aquele quarto e vir para dentro de casa. Quando ele ouviu isso de nós, deu um sorriso significativo, como se não concordasse com a nossa interpretação. Mais tarde, compreendemos que o quarto, na verdade, significava o templo de seu corpo. Um mês antes da ascensão, o Dr. Soleiman Rafat Bey, que era um amigo turco e estava hospedado na casa de Abdu'l-Bahá, recebeu um telegrama comunicando-lhe a morte repentina de seu irmão. Abdu'l-Bahá, dirigindo-lhe palavras de consolo, cochichou no ouvido dele o seguinte: não fique triste, pois ele está apenas sendo transferido deste plano para um mais sublime. Eu também logo serei transferido, pois meus dias estão contados. Depois, batendo levemente no ombro, olhou no rosto dele e disse: e será em breve. Na mesma semana, revelou uma epístola para a América, na qual fazia a seguinte prece: Ya Baha'u'llah, faze-me beber do cálice de sacrifício e liberta-me. Alivia-me destas angústias e provações, destas aflições e dificuldades. Tu és quem auxilia, quem socorre, quem protege, quem estende a mão de ajuda. Na véspera da ascensão, na última manhã de sexta-feira de sua vida na terra, disse às suas filhas: o casamento de Khosrou deve ser celebrado hoje. Se vocês estiverem muito ocupadas, eu mesmo farei os preparativos necessários, pois deve ser celebrado hoje. Relato de alguns acontecimentos antes da ascensão. Na sexta-feira, dia 25 à noite, depois do casamento do Khosrou, Abdu'l-Bahá abençoou e falou com os noivos. Em seguida, participou da reunião costumeira de amigos que acontecia sempre em sua casa. No sábado, dia 26, levantou-se bem cedo, foi até a sala e tomou um pouco de chá. Pediu o casaco de pele que era de Baha'u'llah, e ele gostava muito desse casaco, e voltou ao quarto. Deitou-se e disse para a filha: cubra-me, estou com muito frio. Não dormi bem a última noite. Senti frio. Isto é sério. É o começo. Neste dia, ele estava um pouco febril. Ao anoitecer, sua temperatura atingiu 40 graus, mas cedeu durante a noite. No domingo, dia 27, logo pela manhã, Abdu'l-Bahá disse: eu estou bem e vou me levantar como sempre e tomar chá com vocês na sala. Mas a família o convenceu de permanecer no sofá no seu quarto. À tarde, mandou todos os amigos a irem ao santuário do Bab por ocasião do aniversário da declaração do convênio, pois um dos peregrinos da Índia havia oferecido uma recepção em ocasião da declaração do convênio. Às 4 horas da tarde, sentado no sofá do seu quarto, ele disse: pede à minha irmã e a toda a família para virem tomar chá comigo. Após o chá, ele recebeu um mufti de Haifa. Mufti
é o sumo sacerdote do Islã sunita para cada cidade, e ele tem autoridade para interpretar o Alcorão e emitir ordenanças e estabelecer leis. Ele estava acompanhado pelo prefeito de Haifa e mais um visitante, e eles ficaram cerca de 1 hora com Abdu'l-Bahá. Na despedida, Abdu'l-Bahá os acompanhou até a porta. Depois, ele recebeu ainda o chefe da polícia de Haifa. Então, até a véspera da ascensão, ele estava realizando as atividades que sempre estava acostumado a realizar. Ainda no domingo, depois da reunião no santuário, seus 4 genros e Ruhi Efendi vieram vê-lo e disseram: o anfitrião da festa estava triste porque o senhor não estava lá. Abdu'l-Bahá respondeu: mas eu estava lá. Embora meu corpo estivesse ausente, meu espírito estava no meio de vocês. Eu estava presente com os amigos no santuário. Os amigos não devem dar importância à ausência do meu corpo. Em espírito estou e sempre estarei com os amigos, mesmo que esteja bem longe. Às 8 horas da noite, depois de se alimentar um pouco, retirou-se para a cama, dizendo: estou muito bem. Disse para toda a família ir para a cama e descansar. 2 de suas filhas, no entanto, ficaram com ele. Aquela noite, o mestre fora dormir bem calmo, sem febre alguma. Na segunda-feira, dia 28, cerca de 1 hora da madrugada, ele acordou, levantou-se e foi até a mesa onde tomou um pouco de água. Tirou o primeiro roupão, dizendo: estou com muito calor, e voltou para a cama. Mais tarde, quando a sua filha, Ruha Khanum, se aproximou dele, encontrou-o deitado em paz. Assim que ele olhou no rosto dela, pediu para abrir as cortinas, dizendo: estou com dificuldade de respirar, me dê mais ar. Trouxeram água de rosa que ele bebeu, sentado na cama, sem ajuda alguma. Deitou-se novamente e, quando lhe ofereceram algo para comer, comentou com uma voz calma e inconfundível: vocês querem que eu coma algo e eu estou indo. Olhou para as filhas graciosamente. Seu rosto estava tão calmo, sua expressão tão serena. Elas pensaram que estivesse adormecido, mas, na verdade, seu longo martírio havia chegado ao fim. Pouco depois que Abdu'l-Bahá transcendeu este mundo, os peregrinos ocidentais foram permitidos a entrarem no quarto onde seu corpo ainda jazia na cama. O funeral de Abdu'l-Bahá foi, na verdade, um funeral cujo igual a Terra Santa jamais testemunhara. A procissão saindo da casa do mestre a cerca de 1 quilômetro do santuário do Bab. Mais de 10.000 pessoas se fizeram presentes para chorar a perda do seu amado. Vale ressaltar que a população de Haifa naquela época era em torno de 12.000 pessoas. Esta impressionante e triunfal procissão era encabeçada por uma guarda de honra formada pela polícia municipal, seguida por escoteiros das comunidades muçulmanas e cristãs, com suas bandeiras ao alto, uma companhia de coristas muçulmanos cantando versículos do Alcorão, os chefes da comunidade muçulmana encabeçados pelo mufti, um grupo de sacerdotes cristãos, latinos, gregos e anglicanos,
Todos precediam o ataúde sagrado. Logo atrás vinham os membros de sua família, junto com eles o alto comissário britânico, o governador de Jerusalém, Sir Ronald Storrs, e o governador da Fenícia. Atrás deles vinham os cônsules e as personalidades da região, seguidos pela vasta multidão daqueles que o respeitavam e amavam. Conforme subiam lentamente o Monte Carmelo, a vinha de Deus, o ataúde parecia, à distância, estar sustentado por mãos invisíveis. De tão alto acima das cabeças do povo era ele carregado. Depois de 2 horas de caminhada, chegaram ao jardim do Santuário do Bab, onde foram realizados inúmeros discursos de autoridades e proeminentes. A seguir, vamos ouvir trechos de alguns desses discursos. O primeiro a discursar foi o Yusuf al-Khatib, um famoso orador muçulmano. Um trecho de seu discurso é o seguinte: Ó concurso de árabes e persas, por quem lamentais? Por acaso é por aquele que ontem era grande em sua vida e hoje ainda é maior em sua morte? Não derrameis lágrimas por aquele que partiu para o mundo da eternidade, mas chorem pelo desaparecimento da virtude e da sabedoria, do conhecimento e da generosidade. Olhai à vossa direita, olhais à vossa esquerda, olhai o Oriente e olhais o Ocidente, e vede que glória e grandeza desapareceram, que pilar da paz se desintegrou, que lábios eloquentes se calaram. Quem sou eu para falar dos êxitos deste líder da humanidade? São por demais gloriosos para serem louvados, demasiados para recontar. Basta dizer que ele deixou em cada coração a mais profunda impressão, em cada língua o mais maravilhoso louvor. E alguém que deixa uma recordação tão preciosa e tão imperecível, na verdade, não está morto. O segundo a discursar foi o Ibrahim Nassar, um célebre escritor cristão. Ele disse: Eu choro pelo mundo, pois meu Senhor morreu. Há outros que, como eu, choram a morte do seu Senhor. Não é somente uma perda para a nossa terra, mas uma aflição mundial. Ele viveu por quase 80 anos a vida dos mensageiros e apóstolos de Deus. Ouvi-me, ó povo, a voz não está morto, nem foi extinta a luz de Bahá. Não, não, esta luz brilhará com eterno esplendor. Em seguida, discursou o mufti de Haifa, Muhammad Murad, dizendo: Ó honrada viajante, tu viveste com grandeza e morreste com grandeza. Esta grande procissão funeral não é senão uma prova gloriosa da tua grandeza na vida e na tua morte. Depois, outro ilustre muçulmano, chamado Abdullah Mukhlis, disse as seguintes palavras: O sol do conhecimento se pôs, a lua das virtudes desapareceu, o trono da glória desmoronou, e a montanha da bondade demoliu-se com a partida deste ser benévolo, do mundo mortal ao domínio imortal. Em seguida, um renomado poeta muçulmano chamado Sheikh Yunus al-Khatib recitou um poema que havia composto para a ocasião. Após ele, o bispo Basílios
chefe da Igreja Católica Grega de Haifa, destacou particularmente as obras humanitárias de Abdu'l-Bahá, sua generosidade, seu charme e postura majestosa. Após eles, veio Vadi Bustani, um jovem cristão representando a juventude de Haifa, e ofereceu um poema dele em homenagem ao Abdu'l-Bahá. Alguém como tu, que tens todas as perfeições, virtudes e honras, é eterno, ó Abdu'l-Bahá, ó filho de Baha'u'lláh. Que minha vida seja um sacrifício por alguém como tu, ó Abdu'l-Bahá, ó filho de Baha'u'lláh. Tu eras exatamente como Deus queria que fosse, e não como os demais desejavam. Seremos sustentados por esta tumba e por aquele que ela contém. O convênio de amor e devoção permanecerá para sempre entre nós. Em seguida, o Salomão Buzaglo, um proeminente judeu de Haifa, proferiu as seguintes palavras: Ele fala a nossos corações, nossas consciências. Ele satisfaz nossas almas sedentas com ensinamentos e princípios que são a base de toda religião e moralidade. Sua vida foi um exemplo de autossacrifício, o de preferir o bem dos outros ao seu próprio. A filosofia de Abdu'l-Bahá é simples e clara, porém sublime. Ela se harmoniza com o caráter humano. Suas virtudes superam o preconceito e a superstição. Abbas faleceu em Haifa, na Palestina, na Terra Santa, onde os profetas sempre têm aparecido. A antiga glória desta terra foi restabelecida. Nós não somos os únicos que pranteiam por ele, por quem nos orgulhamos. Na Europa, na América, em todos os países, pessoas sedentas por justiça social e de irmandade também choram por ele. Quem deixou uma herança tão gloriosa não está morto. Quem promulgou tão nobres princípios é imortal na memória da posteridade. Em seguida, o Sheikh Assad Shugair, um proeminente muçulmano de Aca, proferiu as seguintes palavras: Ele era de uma posição tão elevada e, no entanto, nunca deixou de ajudar os desamparados. Sua intenção era criar união entre as religiões e seitas e remover a áspera disputa dos seus corações e línguas, urgindo-os a ficar com a essência e desprender-se do não essencial. Por fim, outro famoso poeta muçulmano, chamado Muhammad Safadi, leu o seu poema feito para a ocasião. Na noite de domingo, o céu se abriu e o espírito de Abdu'l-Bahá voou com sua glória. Foi recebido e acolhido pelos profetas. Ó Monte Carmelo, agora está mais orgulhoso que o céu, pois se tornaste a montanha mais sagrada. Chorarei com lágrimas por ti enquanto viver. Quantas vezes tu as enxugaste com tuas mãos. Recitadas as orações de funeral, o alto comissário deu um passo adiante para realizar seu ato de homenagem, e outros funcionários o acompanharam. Então chegou o momento em que o ataúde, que continha a pérola de amorosa servidão, foi lentamente e triunfantemente introduzido no seu simples e santificado local de repouso. Todos queriam ter a honra de participar disso. Alguns dos muitos jornais do Oriente e do Ocidente que publicaram relatos sobre este momentoso evento. Le Temps, da França, Morning Post, da Inglaterra,
Times of India, da Índia, London Times, da Inglaterra, Light, da Inglaterra, Daily Mirror, da Inglaterra, Daily Mail, da Inglaterra, New York World, dos Estados Unidos, Theosophist, revista da Sociedade Teosófica de Londres. Alguns eventos que ocorreram após a Ascensão. Nos primeiros 7 dias após a Ascensão, cerca de 50 a 100 pobres eram alimentados diariamente na casa do Mestre. No 7º dia da Ascensão, foi distribuído milho em nome do Mestre a cerca de 1000 pobres de Haifa. No 14º dia da Ascensão, houve uma festa em sua memória, preparada pela família, oferecida a cerca de 600 pessoas de Haifa, Aca e as áreas próximas da Palestina e da Síria. Mais de 100 pobres também foram alimentados neste dia. Na festa do 14º dia, após o almoço, o governador da Fenícia, ao longo do seu discurso, disse: "A maioria de nós aqui, penso eu, temos uma clara imagem do Ser Abdul-Bahá Abbas, de sua digna figura caminhando pensativo em nossas ruas, de seus modos corteses e graciosos, de sua bondade, de seu amor por crianças e flores, de sua generosidade e cuidado em relação aos pobres e sofridos. Ele era tão gentil e tão simples que na sua presença a gente esquecia que ele era também um grande mestre e que seus escritos e suas conversações têm sido um consolo e uma inspiração para centenas de milhares de pessoas no Oriente e no Ocidente." Vários outros oradores também falaram em reconhecimento à obra e à vida de Abdul-Bahá.